Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à aula de Economia no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Maria Nascimento Costa, a vossa professora de Economia do 12º ano. O pedido que eu tenho para fazer hoje é o seguinte: vamos erradicar a pandemia provocada pelo coronavírus? Como? Vamos lavar as mãos, vamos evitar as aglomerações e vamos ficar em casa. O cenário de hoje é como é que nós vamos calcular o valor da produção, o PIB, pela ótica do rendimento. E vamos ver ainda outros conceitos associados ao rendimento, que é o rendimento interno e nacional, o rendimento pessoal e o rendimento pessoal disponível. Na sexta aula, nós vimos como é que se calculava o valor de produção, o valor do PIB, na ótica do produto. E vimos que nós temos 3 óticas para calcular o valor da produção de um país, que é a ótica do rendimento e a ótica da despesa. A ótica do produto nós já vimos anteriormente. Hoje nós vamos ver como é que se calcula o valor de produção de um país, ou seja, como é que se calcula o PIB de um país pela ótica do rendimento. Eu tinha dito também que, à medida que nós vamos ver as óticas de produção, vamos outra vez repetir para ver por que o produto é igual a rendimento e é igual a despesa. E hoje vamos ver por que o produto é igual a rendimento. Sendo assim, podemos calcular o produto não é o produto, o valor da produção pela ótica do produto e pela ótica do rendimento. Nós vimos que o produto é o somatório dos valores acrescentados brutos. Ou seja, nós fizemos um exercício onde nós tínhamos 4 empresas, a empresa A, B e C, e calculamos o valor acrescentado de cada empresa. E, no final, nós temos um produto de 3.000 unidades monetárias. O que as empresas, cada uma das empresas, vai fazer com esse valor acrescentado? No caso da empresa A, 1.500, a empresa B, 700, 400 e 500, que no total vai dar 3.000 unidades monetárias. O que vão fazer com esse valor? Eles vão remunerar a todos os fatores de produção, ou seja, vão pagar todos aqueles que contribuíram para a criação desse valor. Ao fazer a remuneração de todos os fatores de produção, eles vão pagar a remuneração do fator trabalho, ou seja, quem contribuiu para produzir, para acrescentar esse valor de 3.000 com a força de trabalho, recebe salários, que neste caso, vamos supor que foi de 1.200 unidades monetárias. Os que contribuíram para a criação desse valor, com o capital, vai receber a remuneração do fator capital. Os investidores financeiros vão receber juros, vamos supor que 600 unidades monetárias. Os proprietários de imóveis e imóveis vão receber rendas, vamos supor que 500 unidades monetárias, e os empresários vão ficar com um lucro que é de 700 unidades monetárias. Se somarmos todas essas remunerações, nós vamos encontrar o rendimento interno, que é 3.000. Então está a justificação. Se não temos os valores acrescentados para calcular na ótica do produto e temos o rendimento, vamos somar todos os rendimentos, vamos obter um rendimento interno que vai ser igual ao produto interno. Posto isto, então como é que se calcula o valor da produção pela ótica do rendimento? É calcular o rendimento interno, que vamos chamar de RI. O rendimento interno, vimos no exemplo anterior, que é a remunerações do trabalho, que é salários de vencimentos, que nós chamamos de REM, ponto, mais a remuneração do capital, que nós vamos chamar de excedente bruto de exploração. Então, o que é excedente bruto de exploração? É somar juros, rendas e lucros. Nós vamos encontrar o rendimento interno. Podemos simplificar, dizer que
o rendimento interno é igual a salários, mais lucros, mais rendas e mais juros. Quando nós calculamos o rendimento interno, que produto que nós encontramos? Nós encontramos o produto interno líquido a custo de fatores. Então, a semelhança do que nós fizemos com o produto interno, vamos passar o produto interno, o rendimento interno para o rendimento nacional. Se o produto interno é igual ao rendimento interno, então o rendimento nacional vai ser igual ao produto nacional líquido a custo de fatores. Ou seja, o nacional passa-se para o interno acrescentando o saldo dos rendimentos com o resto do mundo, que nós já vimos nas aulas passadas. Então vamos ver a evolução das operações das contas nacionais de 2014 a 2016 do INE, que mostra as remunerações do trabalho, ou seja, dos empregados, e o excedente bruto de exploração nesses anos. Vocês podem ver em 2014, 2015 e 2016. Por exemplo, remunerações dos empregados é 56.106, em 2015, 59.225 e em 2016, 64.165. E o excedente bruto de exploração? Em 2014, 78.812, passando para 78.535 e, finalmente, em 2016, por 78.856. Como é que nós vamos calcular o rendimento pessoal, que é um conceito associado ao rendimento interno? O rendimento pessoal, que nós vamos chamar de RP.S, é tudo aquilo que as famílias têm para gastar ou poupar, mas ainda sem fazer os descontos obrigatórios, que é sem pagar os impostos e sem pagar para a segurança social. Isso que é o rendimento pessoal. Então, como que nós vamos obter o rendimento pessoal? O rendimento pessoal vai ser igual ao rendimento primário, que nós vamos chamar do RP. O que são os rendimentos primários, que é o rendimento interno? O rendimento primário é o rendimento que o agente econômico recebe pelo facto de estar a participar diretamente na atividade produtiva. Que é o quê? São os salários, as rendas, os juros e os lucros. É isso que nós chamamos de rendimentos primários. Mas um agente econômico não dispõe apenas dos rendimentos primários. Pode ter outros rendimentos sem estar a participar na atividade produtiva. Esses outros rendimentos nós chamamos de rendimentos secundários. Então, o que são os rendimentos secundários? São as transferências internas e as transferências externas. O que nós chamamos de transferências internas? É tudo aquilo que o Estado ajuda as famílias, sob forma de reformas, subsídio de desemprego, abonos de família, etc. Isso que são as transferências internas. E as transferências externas vêm do resto do mundo, como, por exemplo, as remessas dos emigrantes, as reformas também podem vir do resto do mundo. Neste caso, nós já temos o nosso rendimento pessoal, é todo o rendimento que a família tem, mas ainda em termos brutos, porque ainda não descontou os impostos e ainda não descontou para a segurança social. Do rendimento pessoal, vamos então passar pelo rendimento pessoal disponível, ou seja, depois de descontar aquilo que é obrigatório, fica o rendimento disponível, que nós vamos chamar de RPD, rendimento pessoal disponível. Portanto, vocês estão a ver ali a definição, que é o rendimento que as pessoas têm ao seu dispor, já líquido de contribuições para a segurança social e de impostos diretos. Então, como é que nós vamos obter o rendimento pessoal disponível? É do rendimento pessoal que vamos tirar os impostos diretos. O que são impostos diretos? Antes de ver diretos, nós já tínhamos visto o que são os impostos indiretos. Tem a ver com a base de incidência, ou seja, de onde nós vamos cobrar o imposto. Se o imposto incide sobre o rendimento, é direto. Se incide indiretamente sobre o rendimento, ou seja, sobre o consumo, o imposto é indireto, que é o IVA, que nós vimos. E os impostos diretos é aquilo que incide diretamente sobre o rendimento, que aqui em Cabo Verde nós chamamos de IUR,
que significa Imposto Único sobre os Rendimentos. Então, do rendimento pessoal, vamos tirar os impostos diretos e vamos tirar as contribuições para a segurança social, que nós chamamos de CSS. Portanto, as contribuições para a segurança social é a percentagem dos salários que é paga, em parte pelo trabalhador e em parte pela empresa, a segurança social, que em Cabo Verde é o nosso INPS. O rendimento pessoal disponível tem dois destinos, ou seja, o que o agente econômico faz com o seu rendimento pessoal disponível? Muito fácil de chegar à conclusão. O rendimento pessoal disponível destina-se ao consumo. E a parte que sobrar do consumo vai para a poupança. Sendo assim, se não temos a origem do rendimento pessoal disponível para calcular, mas temos os destinos, podemos obter o rendimento pessoal disponível através dos destinos. Ficando assim que o rendimento pessoal disponível é a soma do consumo mais a poupança. Podemos ver as operações das contas nacionais das famílias em 2014 e em 2015. Vocês podem ver o rendimento disponível bruto, que nesse caso é semelhante ao nosso rendimento pessoal disponível. Em 2014, 115, 529. E em 2014, aliás, em 2015, de 121, 105. E as despesas de consumo final em cada ano, em 2014, 100.180, e em 2015, 103.491. A poupança em 2014 é de 15.349 e em 2015 de 17.613. Se somarmos a poupança mais as despesas de consumo final, nós vamos encontrar o rendimento disponível. Posto isto, vamos fazer um pequeno exercício que é para aplicar aquilo que nós aprendemos nesta aula. O exercício que nós temos para hoje é o seguinte: das contas nacionais de um determinado país em 2018, foram retirados os seguintes dados, os valores expressos em milhões de unidades monetárias. O produto interno líquido a custo de fatores é 800 mil. O excedente bruto de exploração é 500 mil. E as remunerações do trabalho, não sabemos, é isso que nós vamos ter que calcular. Portanto, vem a pergunta: com base nos dados do quadro, determine o valor de A, que é as remunerações do trabalho. Vamos lá. Produto interno líquido a custo de fator é igual ao quê? Escrever a fórmula, vocês vão substituir, vão encontrar as remunerações do trabalho. Vou dar um tempinho para resolverem o exercício e apresentar o resultado. Então, vocês já têm a resposta? Vamos lá ver se fizeram assim. Nós temos que o produto interno líquido a custo de fatores é o rendimento interno. Então, vamos calcular, vamos pôr como é a fórmula de calcular o rendimento interno, que são as remunerações do trabalho mais o excedente bruto de exploração.
Muito fácil, só substituir. Nós temos que o produto interno líquido a custos de fatores, que é igual ao rendimento interno, é de 800 mil. Não sabemos as remunerações do trabalho. E nós sabemos o valor do excedente bruto de exploração. Já substituímos os dados na fórmula. Agora, o último passo é resolver e apresentar o resultado. Portanto, temos que as remunerações do trabalho é de 300 mil milhões de unidades monetárias. Todo mundo fez assim? Ótimo! Então, agora vou passar um pequeno trabalho de casa também sobre o rendimento interno e o rendimento pessoal disponível. O trabalho de casa que nós temos para hoje é este aqui. Observe os valores relativos à unidade do país num determinado ano, valores em milhões de unidades monetárias. Remunerações do trabalho, 140 mil. Excedente bruto de exploração, 90 mil. As transferências internas, de 9 mil. As transferências externas, de 15 mil. Os impostos diretos, de 25.300. O rendimento disponível dos particulares, 210.300. Esse rendimento disponível dos particulares é o rendimento pessoal disponível. Com esses dados, vocês vão calcular o valor das contribuições sociais. Como é que vocês vão encontrar o valor das contribuições sociais? A pergunta 1. Muito fácil. Vocês têm o rendimento pessoal disponível, que é o rendimento disponível dos particulares. Vocês vão escrever a fórmula. Como é que nós vamos obter o rendimento disponível dos particulares? É igual ao rendimento pessoal. Vocês têm todos os dados para calcular o rendimento pessoal. Ao calcular o rendimento pessoal, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão deduzir o valor dos impostos diretos menos as contribuições para a segurança social. E, colocando os dados na fórmula, vocês podem verificar que vocês só não têm as contribuições sociais. Resolvendo, vocês vão encontrar as contribuições sociais. A pergunta 1.2. Indique rúbricas incluídas nas transferências internas. O que faz parte de transferências internas para dar exemplos? A pergunta 1.3. Diferencie impostos diretos de indiretos e dê exemplos. Ou seja, dar exemplos de impostos diretos e indiretos e diferenciá-los. Este é o trabalho que vocês têm que fazer em casa. Vocês sabem, se tiverem dúvidas, podem contactar os vossos professores de economia para esclarecer. Na aula de hoje, vimos como é que se calcula o valor da produção, o PIB, na ótica do rendimento. Na ótica do rendimento é calcular o rendimento interno, que o rendimento interno é igual a remunerações do trabalho mais as remunerações do fator capital. E as remunerações do fator capital nós chamamos de excedente bruto de exploração, que é a soma de salários, rendas e juros. Nós vimos ainda também que o rendimento interno é a mesma coisa que o produto interno líquido a custo de fatores. Também vimos que do rendimento interno nós podemos encontrar o rendimento nacional. Basta adicionar o saldo dos rendimentos com o resto do mundo. Vimos ainda um outro conceito associado ao rendimento, que é o rendimento pessoal.
Vimos que o rendimento pessoal é a soma do rendimento primário, que é o rendimento que se obtém pelo facto de os agentes econômicos estão a participar na atividade produtiva, mas os rendimentos secundários, que são os outros rendimentos que as pessoas têm, não pelo facto de estar a trabalhar, como, por exemplo, os subsídios e os abonos que recebem do Estado e as remessas dos imigrantes que recebem do exterior. E vimos o que é o rendimento pessoal disponível. O rendimento pessoal disponível é o rendimento que a pessoa tem para consumir e o que sobrar do consumo vai para a poupança. Assim sendo, nós podemos obter o valor do rendimento pessoal disponível através do seu destino, que é a soma do consumo mais a poupança. Foi isso aquilo que nós vimos na aula de hoje. Foi assim a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela vossa atenção. Vocês vão continuar a fazer os exercícios, a fazer os trabalhos de casa. Terminamos mais uma aula de economia no programa Aprender e Estudar em Casa.